Como desenvolver autoconfiança para conquistar a sua promoção no trabalho. Olá, meu nome é Henrique Melo e aqui nesse canal eu ajudo profissionais que trabalham em ambientes administrativos a conquistarem as suas promoções, mesmo que não tenham ensino superior, independente de diploma. É isso que eu faço aqui e vamos para essa aula de hoje. Como desenvolver autoconfiança para conquistar a sua promoção, mesmo sem diploma. Antes de mais nada, eu quero falar que a autoconfiança ela é forjada, ela é algo que ela não é medida tão facilmente. Né? Ninguém olha para uma pessoa e sem antes saber como ela se comporta, como ela age, fala que ela tem autoconfiança. Demanda um comportamento. A pessoa que tem autoconfiança, ela precisa se comportar de uma maneira para que outra pessoa veja. Por isso a gente chama de uma chave invisível. Se você não se comporta, se você não se posiciona de uma maneira autoconfiante, ninguém te vê. Por isso que a gente chama de a chave invisível. É algo que precisa ser forjado, construído. Com ela, você definitivamente vai ter uma característica, no final eu vou apresentar um estudo científico sobre isso, mas uma característica que é extremamente relevante para gestores, para líderes. E isso vai contar muito, vai ter um peso muito forte na hora da sua promoção, na hora de você conquistar uma nova oportunidade no seu trabalho, ou quem sabe concorrendo a uma vaga num outro trabalho e assim por diante. A chave invisível. A autoconfiança é a chave invisível que abre portas para promoções, mesmo sem um diploma formal. Desenvolver autoconfiança é um processo contínuo de fortalecimento pessoal e profissional. E com a autoconfiança você aumenta suas chances de ser promovido, independente da sua formação acadêmica. Benefícios dessa aula, né? Sobre como que você vai desenvolver a autoconfiança para conquistar a sua promoção. É entender, compreender porque a autoconfiança funciona como uma ponte para conquistar a sua promoção. Como reverter inseguranças e crenças negativas que enfraquecem a sua atuação profissional. E por que os gestores e líderes dão preferência a profissionais que demonstram segurança nas ações e nas suas falas. Então, ao final dessa aula, eu quero que você saia com esses 3 benefícios. Entendendo por que a autoconfiança funciona como essa ponte para você conquistar a sua promoção. O porquê ela reverte inseguranças que hoje podem enfraquecer a sua atuação, seu posicionamento, seu comportamento. E o porquê os profissionais, os gestores buscam pessoas com essas características, ok? Vamos então falar especificamente o que é autoconfiança. É a certeza íntima de que você é capaz de realizar, superar obstáculos e entregar valor no ambiente de trabalho. Construída a partir de experiências concretas, feedbacks positivos e reflexões profundas sobre seu potencial. Que não é autoconfiança, não é arrogância. Ter convicções nas próprias habilidades não significa menosprezar os demais. Não é porque você sabe que você é bom em algo que você menospreza outras pessoas. Não surge do nada. É resultado de um trabalho contínuo de autoaperfeiçoamento e correções de rota. Então você precisa entender o que é e o que não é. E, outro ponto, diferenças de conceitos semelhantes. Para que você saia daqui não confundindo nenhum termo, trocando muitas vezes o conceito, o significado de algo. Então, por exemplo, autoestima e autoconfiança. Qual a diferença? São conceitos semelhantes, mas não são os mesmos? A autoestima é relacionada ao quanto você se valoriza no geral. Quanto você se valoriza quanto a tua capacidade cognitiva, tua inteligência, tua beleza, teu corpo, os teus relacionamentos, suas habilidades, é como você olha para você, de forma geral. Enquanto a autoconfiança, ela tá ligada com o seu potencial sobre fazer algo, sobre atuar em algo. Então, surge um desafio na empresa, chamam você, ou melhor, você se coloca disponível e disposto para participar daquele desafio, porque você confia. Autoconfiança é você confiar que você consegue dar conta, que você pode agregar, que você pode crescer, aprender e participar ativamente daquilo. Isso é autoconfiança. Diferente de autoestima, que é sobre como a pessoa se enxerga de uma maneira geral, em inúmeros aspectos profissionais, pessoais, familiares, ok? E eu queria aqui também, dentro desse tema, trazer uma frase de Jung, né? Jung foi um psiquiatra suíço e depois um dos maiores psicanalistas que já existiu, junto com Freud, e é uma frase que diz respeito sobre esse tema. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Ainda que eu tenha dito que autoestima é uma coisa, autoconfiança é outra, ambas as coisas têm a ver como você se percebe, como você percebe suas capacidades. No caso da autoconfiança, que é o tema da aula, como você enxerga que você é capaz de atuar naquele desafio, tem algo para agregar, é a sua percepção sobre o seu potencial em algo que você vai fazer. Agora,
Muitas pessoas, isso eu falo com toda a certeza do mundo, não conseguem enxergar os seus potenciais, não conseguem enxergar o quanto elas têm de coisas boas para agregar na vida das outras. E aqui, vamos falando do tema profissional, do quanto ela pode agregar para um desafio, para uma meta, para uma entrega, para a empresa. Por isso eu queria trazer essa frase. Eu sou psicanalista, eu nunca vou conseguir vir aqui falar só das minhas experiências como gestor, porque efetivamente esse tema que eu sei que é crucial e importante para uma promoção de uma pessoa, para o destaque dela, como ela é reconhecida e vista na empresa, tem a ver com como ela se vê, como ela se enxerga, como ela percebe, como ela se percebe. E essa frase de Jung é claramente sobre isso. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Ou seja, se você olha para dentro de você, te reconhece, se enxerga seus pontos fortes, seus pontos relevantes para o que você vai fazer, para o que você vai desenvolver, você automaticamente pode desenvolver uma autoconfiança. Nossas inseguranças podem vir de experiências e memórias que nem sempre estão na superfície da consciência. Reconhecê-las e transformá-las é o primeiro passo para uma autoconfiança genuína. Reconhecer, transformar, se perceber, tem a ver com olhar para dentro. Por isso eu quis frisar a importância dessa fala de Jung. Quando você olha para dentro, reconhece, enxerga seus potenciais, reconhece que muitas vezes a sua falta de autoconfiança, sua baixa autoestima tem a ver com memórias e coisas que aconteceram no passado, você entende que hoje trazem os frutos negativos, consequências negativas sobre como você se enxerga, se percebe, se reconhece. Quando você olha para dentro, começa a ressignificar tudo isso, é muito mais fácil de você desenvolver uma autoconfiança, melhorar a sua autoestima. Ainda que eu tenha dito que são conceitos diferentes, autoestima e autoconfiança, mas se complementam. Uma pessoa com mais autoconfiança tende a, de repente, ter uma autoestima melhor. Não é obrigatório, não é ligado intrinsecamente uma coisa a outra, mas é complementar. Vamos falar sobre os benefícios da autoconfiança. Aumento de visibilidade. Você se torna referência nas discussões, reuniões e planejamentos. Construção de credibilidade. Quando fala com convicção, transmite confiabilidade aos pares, quem está com você, seus colegas e chefias. Melhor gestão emocional. Autoconfiança diminui a ansiedade na hora de expor ideias ou lidar com conflito. Se você é uma pessoa que tem autoconfiança, você entende que você tem potencial para agregar, para ajudar, para contribuir com determinada demanda, desafio, meta, certo? Logo, não é necessário que você fique ansioso, isso te desestabilize, te cause um piriri na hora de uma reunião, na hora de uma conversa, na hora de uma apresentação. É possível que isso aconteça, afinal, muitas pessoas podem ficar ansiosas pelo momento, mas não por duvidar da sua capacidade, duvidar do que você pode entregar. Quando você tem autoconfiança, isso tudo é muito mais fácil. Você se perceber como alguém que tem algo a agregar é extremamente importante, mas o principal aqui, quando a gente fala da promoção, é sobre como as pessoas veem você, sobre como o seu líder vê você, seu gestor vê você. E eu tenho 100% de certeza do que eu tô falando, que uma pessoa autoconfiante, ela tem um brilho diferente, ela é vista de uma forma diferente. Não uma pessoa arrogante. Já falamos anteriormente que autoconfiança não é a mesma coisa que ser arrogante, ser prepotente, totalmente diferente, ok? Aumento de visibilidade. Você se torna referência em discussões, reuniões, planejamentos, etc. Segundo o relatório da McKinsey, profissionais que demonstram segurança ao assumir projetos têm maior probabilidade de se destacar para promoções em processos internos. A percepção de eu consigo abre portas, pois líderes buscam pessoas que se responsabilizam e tomam iniciativa. É claro, todas as vezes que eu precisei promover alguém, colocar alguém à frente de um desafio, não vou nem falar agora exatamente da promoção, precisei de alguém para um desafio, aquela pessoa que demonstra o eu consigo, convicção no que fala, na sua capacidade, foram essas as que eu escolhi. Foi assim que eu fui escolhido para processos lá atrás e depois me levaram ao crescimento e à promoção. Fato, fez parte da minha história e faz parte desse estudo. O que acontece se não desenvolver autoconfiança? Você corre o risco de permanecer estagnado, pois insegurança geralmente resulta em imobilidade e falta de proatividade. Pode cair em mecanismos de defesa como a racionalização. Eu não sou promovido porque eu não tenho diploma, agravando a sensação de fracasso. Porque a partir do momento que você não desenvolve, você pode ficar imobilizado, você pode ficar aí estagnado sem se movimentar, porque você não consegue ver em você esse potencial, não consegue se perceber como alguém que pode entregar, agregar algo para a empresa, para o projeto, para o desafio, e aí você não se move, fica estagnado. Consequentemente, quando oportunidades não surgirem para você, né? Vamos falar no caso de uma promoção, você não é escolhido e outra pessoa é,
Aí, além de tudo, você ainda pode usar um mecanismo de defesa, dizendo que essa pessoa tinha, de repente, um diploma, um ensino superior, alguma outra coisa. Vai racionalizar, vai tentar encontrar um motivo pelo qual a empresa escolheu outra pessoa e não você. De repente, pode ser até pior. Pode começar a dizer que a pessoa foi indicada de alguém, tinha costa larga, QI, né, o que indica, tudo isso para não assumir as suas responsabilidades de algo que não desenvolveu. Só que no fundo, isso tudo ainda vai te trazer uma sensação de fracasso, logo isso pode trazer um dano com relação à sua autoestima. Então o fato de não desenvolver autoconfiança é algo muito sério que não só te impede de crescer na carreira, como pode impactar a forma como se você se vê num contexto geral. Vamos falar na prática sobre o desenvolver autoconfiança. Afinal, eu falei, se você não desenvolve autoconfiança, você pode ter esses impactos. Ninguém nasce autoconfiante. Você precisa desenvolver. Autoavaliação sincera. Reflita sobre suas conquistas, projetos e feedbacks recebidos. Gaste um tempo, separe um tempo e faça isso. Reflita. Não precisa ser sobre grandes conquistas, grandes projetos, coisas que você de repente achava que não era capaz e conseguiu, que não conseguiria entregar e entregou. Micro vitórias. Defina metas curtas, por exemplo, participar ativamente de reuniões, sugerir uma melhoria num processo. Coloca essa meta, fazer isso. Logo, você volta pro item 1 quando você executar. A parte de oferecer elogios, oferecer elogio e ajuda é a mais fácil que você pode fazer nesse momento. Porque talvez hoje em dia você não participe de algumas reuniões, não sei como é o teu fluxo de trabalho. Mas encontrar algo bom que alguém faz, que um departamento desenvolve, que seu colega de trabalho, não importa quem. Não tô falando para você ficar bajulando liderança também. Olha alguém que é um colega, que é de outro departamento, ou pode ser um líder, mas o intuito não é bajular. Faz algo bom, ele faz algo que é interessante, desenvolveu algo novo, que melhorou, que ajudou, elogie, agradeça, dê sugestão. Tem algo que alguém faz que você pode dar uma sugestão, que você pode contribuir, faça isso. Coloque como meta. A gente está falando sobre desenvolver autoconfiança. Então coloque como meta fazer isso, que é o passo 2, e volte para o passo 1, que é depois analisar. Você definiu e você conseguiu fazer. Você vai entender, vai se perceber como uma pessoa que dá conta, você vai se perceber como uma pessoa que consegue colocar em prática aquilo que se propõe, e isso vai virar um fluxo constante. Sempre você vai definindo suas próximas metas, executa, reavalia, e isso vai ser um combustível para si próprio, ok? Postura participativa. Faça perguntas, sugira melhoria e ofereça ajuda. Eu já acabei antecipando. Mas a parte do faça perguntas é extremamente importante. Enquanto você ainda não tem uma ajuda para oferecer, uma sugestão para dar para alguém, para algum departamento, pense em perguntas para fazer. Comece a ser uma pessoa que se comunica mais de forma autoconfiante, mas sem precisar talvez dar uma solução, dar uma ajuda para alguém. Comece fazendo perguntas. A pergunta pode ser: como eu posso fazer algo? Como eu posso ajudar nesse projeto que vocês estão trabalhando, que vocês estão fazendo? Tem algo que eu posso fazer aqui na minha demanda que melhora a tua? Alguém que pega o serviço que você faz, né? Você executa um trabalho, vai para alguém e você pergunta para essa pessoa: como que eu faço aqui? Eu posso melhorar de forma que chegue otimizado para você? Sabe? Comece fazendo perguntas. Reflexão diária. Reserve alguns minutos para registrar o que fez bem, onde teve segurança e o que poderia melhorar no próximo dia. De repente você começou a fazer perguntas, sugeriu uma melhoria, deu uma ajuda, ofereceu uma ajuda, isso te deu uma boa sensação, aumentou sua segurança. Escreva. Na hora que você for lá para aquele passo 1, que é refletir, você tem tudo aquilo que você já registrou. A repetição, ela é a mãe do aprendizado. Se você escreve, você fez, escreveu, e quando você vai à executação de refletir, você volta para ler aquilo que você escreveu. Você está repetindo, aquilo está repetindo na sua mente. Onde as pessoas mais erram ao tentar desenvolver autoconfiança? Esperar que ela simplesmente surja. Na realidade, é preciso adotar hábitos que consolidem gradualmente a sua autoconfiança. Ficar preso em comparações. Por exemplo, fulano tem diploma, então é natural que eu não consiga competir com ele. Veja, anteriormente, na prática sobre desenvolver autoconfiança, eu falei coisas muito simples sobre oferecer ajuda, fazer perguntas, oferecer alguma solução, ver como você se sente com relação a isso, registrar, refletir. Isso aqui é totalmente o inverso. Comparação é você pegar uma habilidade de outra pessoa, algo que outra pessoa faz, e começar a achar que por conta disso você é diferente dela, você é inferior a ela. Fazer isso é você jogando contra o seu próprio resultado, contra o seu próprio crescimento. Esperar que ela surja também não adianta. Esperar que um dia chamem você para participar de uma reunião, não vai. Se no dia a dia você não faz uma pergunta de como você pode ser mais útil, como você pode melhorar a sua entrega, não dá uma sugestão, como é que você fazer isso para você ver se você não vai ser incluso num próximo convite de reunião, de desenvolvimento de algo importante para o negócio, para a empresa? Exercícios ou pequenos passos imediatos. Feedback dirigido. Peça que um
um gestor ou colega descreva por escrito 3 pontos fortes que vêm em você. Caderno de conquistas. Registre semanalmente qualquer avanço ou elogio recebido. Retome a leitura sempre que a insegurança bater. Eu queria falar sobre o feedback dirigido e fazer um adendo aqui. O seguinte, feedback dirigido é algo que você precisa tomar muito cuidado ao fazer. Eu não vou falar aqui a respeito de você pedir só a um colega de trabalho, sim você pedir a um líder. Você precisa ter certeza que esse líder é uma pessoa, no mínimo, já autoconfiante, que as pessoas confiam nele, você confia nele, seus colegas do departamento. Essa pessoa ela precisa te passar segurança, de repente você se inspira nela em alguma qualidade. Não é qualquer líder, porque se você chega para qualquer líder e pede um feedback, o tiro pode sair pela culatra, ele pode não estar preparado para aquilo e pontuar coisas que não necessariamente são verdades, ou pontuar feedback, necessidade de melhoria que não necessariamente também são verdade, e aí isso pode te colocar num ponto de frustração. Logo, você precisa ter muita certeza de para quem você vai pedir esse feedback. Se você reconhece que é um gestor, um líder, que as pessoas confiam, que você confia, tem sabedoria, você vai se dirigir a ele, perguntando quando é que ele tem um momento, um tempo para ter um bate-papo rápido com você. E aí, quando ele tiver esse tempo, quando vocês combinarem, aí você vai pedir esse feedback. Não chega e pede do nada, que você corre o risco dele estar também num outro momento, numa outra vibe. Se ele tiver sabedoria, o mínimo que ele vai falar é que ele te dá essa resposta depois. Se ele não tiver, então lascou, porque ele pode te dar o feedback naquele momento, sem pensar, sem fazer uma análise do que ele deve, não deve, pontuar, e mais uma vez, você pode se frustrar com isso. Então é uma dica que ela tem que ser muito bem analisada para se usar. Minha história de autoconfiança, mais uma vez, né, eu falo que nessas aulas, sempre quero falar de coisas que eu coloquei em prática, que eu desenvolvi na minha vida e que isso fizeram com que eu conquistasse aquilo que eu prometo. A minha promoção, antes de eu ter ensino superior, eu não tinha diploma nem nada, consegui minha primeira promoção, segunda promoção, só depois eu fui construir aí a minha graduação, minha pós-graduação. Então, eu queria falar sobre o tema de autoconfiança, né? Como ele se conecta com a minha história. Então, com 19 anos, sem faculdade, sustentando uma família, eu estava motivado, eu precisava estar motivado para agir de alguma forma diferente, porque eu queria coisas diferentes, eu queria crescer. E eu não tinha diploma, eu já me colocava internamente abaixo de outras pessoas. Então, eu precisava fazer algo diferente. Então, eu comecei a resolver problemas práticos na empresa, apresentava ideia, solução, tudo isso que eu falei, conversa, pergunta, como que isso aqui pode melhorar, como que eu posso fazer tal coisa para te ajudar. Olha, fiz um negócio aqui e eu acho que vai ser bom pro processo, sabe? Esse era um comportamento que eu tinha, fez muita diferença para mim. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, automaticamente eu fui me colocando como uma pessoa que superava desafios. E a empresa foi me enxergando como isso. Quando surgia uma necessidade, era a mim que procurava. Por quê? Porque sabiam que eu já tinha me portado como uma pessoa disponível, disposta anteriormente. Então, quando surgia um novo desafio, chama ele. Chama ele que eu não tenho dúvida que ele vai fazer parte. Isso foi extremamente importante. Então, quando eu tinha 21 anos, eu ingressei no meu primeiro cargo superior de coordenação. E isso foi por conta da minha autoconfiança, de tudo que eu desenvolvia e acreditava que eu tinha potencial para entregar para a empresa, que eu tinha potencial para participar de um projeto, de um desafio. E aí eu fui, consegui minha primeira promoção. Não foi a minha primeira promoção, porque na verdade não foi na empresa que eu trabalhava, foi em uma nova empresa, um novo cargo, através de um reconhecimento de uma pessoa que contratava o serviço dessas empresas, da contratante. Quando houve uma troca das empresas, a própria contratante, uma pessoa que geria esse contrato, me reconheceu como pessoa para a nova vaga. A partir daí, nessa outra empresa, eu cresci, me tornei gerente já aos 23 anos e tudo isso que eu falo aqui, tudo que eu falei sobre autoconfiança, sobre esses exercícios pequenos e práticos, foram coisas que eu desenvolvi, que eu apliquei e trouxeram resultado para minha vida. Vamos falar aqui agora sobre alguns estudos científicos sobre autoconfiança. A gente tem um primeiro, do Journal of Applied Psychology, que apontou que profissionais que demonstram autoconfiança têm até 30% mais chances de serem promovidos, independente do nível de escolaridade. Líderes tendem a confiar mais em quem mostra firmeza ao solucionar problemas, pois isso gera segurança na equipe. E um outro relatório da Future of Jobs destaca que habilidades comportamentais, as soft skills, estão entre as mais procuradas pelas empresas na próxima década, muitas vezes acima de títulos formais. Eu acho que assim, eu mostro como essa história se conectou na minha vida, na minha trajetória profissional, que é ajudar profissionais a serem promovidos mesmo sem ensino superior. Mostrei sobre a autoconfiança, como eu apliquei, como eu desenvolvi, e agora trago um estudo científico que mostra isso. São 30% a mais de chance quando a pessoa ela é autoconfiante.
confiante, demonstra essa autoconfiança. E autoconfiança é uma soft skill, é uma habilidade emocional, comportamental, e tá no segundo relatório, que fala que na próxima década as empresas vão procurar muito mais profissionais com as habilidades soft skills, como que estava escrito aqui? Muitas vezes acima de títulos formais. Diplomas, ensino superior, habilidades técnicas focadas em executar, em resolver uma situação, um problema específico. Conclusão: autoconfiança como combustível. Leva você a encarar projetos, falar em reuniões e propor soluções. Por que combustível? Lembra que eu falei? Você faz uma vez, anota, reflete e fica nesse fluxo. Isso coloca você em movimento. Te coloca como uma pessoa que é vista dessa forma e você participa de projetos, participa de reuniões. Processo contínuo envolve reflexões, riscos calculados e superação de obstáculos internos. Lá no começo, quando eu falei sobre autoconfiança, sobre como você se percebe, sobre o olhar para dentro, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Muitas vezes você não se reconhece, não enxerga que tem esse potencial, sendo que você tem. E a partir do momento que você se percebe assim, se coloca numa posição de pessoa autoconfiante e começa a executar as ações, processo contínuo, isso vai servir como combustível para você. Resultado natural é que a empresa percebe seu potencial e a promoção se torna consequência. E o destaque sem ensino superior é possível alcançar cargos de liderança acreditando no próprio valor, ou seja, tua capacidade de entrega no resultado que você pode trazer e não somente no diploma. E era assim que eu queria terminar essa aula. Eu pude trilhar esse caminho de autoconfiança antes de ter a minha promoção, antes de ter o meu diploma. Você também pode. Aquele outro trecho em que inclusive eu falei um pouquinho a mais no começo, muitas vezes o seu problema de não se perceber como uma pessoa autoconfiante e também trazendo um pouquinho da autoestima pode ter raízes antigas. Com certeza tem raízes antigas. Experiências que você viveu, que você deixou, ou não porque quis, né? Mas entrou no teu inconsciente. Tá aí. Quando você precisa dessas habilidades, quando você precisa se perceber como uma pessoa que é capaz, que tem potencial, você enxerga totalmente o contrário. Isso te indica logo, né, a você refletir, entender os motivos disso. De repente você vai encontrar quando foi que você ouviu algo que você não era capaz, se foi com a sua família, se foi na escola, de repente você ressignificar isso. Mas esse não é o passo mais rápido, é necessário, mas não é o mais rápido. Mas as ações de você, só de você entender que provavelmente algo desse tipo aconteceu, mas que você precisa começar a enxergar as suas capacidades, as suas habilidades e colocar em prática coisas muito simples, como eu falei. Perguntar, poder da pergunta, vocês não têm noção do poder da pergunta. Muitas vezes a pergunta que uma pessoa faz é que outras várias queriam fazer, mas não tem um mínimo de autoconfiança só pra abrir a boca e falar. Perguntas muitas vezes importantes que não são ditas, não são perguntadas, né? Então pergunte, se coloque disponível, disposto para ajudar alguém, ofereça solução, dê sugestões. Veja como você se sente com isso, anote, reflita, isso vai virar um combustível infinito para outras coisas. Logo, vai ser numa reunião, vai ser numa apresentação. Eu não falei do elogio, né? Elogie, esse é o mais fácil. Encontre algo bom que alguém faz e elogie. Coloque para fora, comece a falar com autoconfiança. Isso que você fez foi bom, foi legal, vai ajudar, blá, 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 sabe? Comece a executar esses passos simples. Reflita sobre eles, melhore, aperfeiçoe e você vai ver que aos poucos essa autoconfiança ela vai sendo desenvolvida. Era isso que eu tinha para falar. Espero que você tenha gostado. Se você acha que tem alguma dificuldade com relação à autoconfiança, acha que algo te bloqueia, te paralisa, escreve aqui no comentário, de repente eu posso te ajudar com alguma coisa. Se você vai colocar isso em prática, como você vai colocar em prática? Vai, volta aqui, comenta se te ajudou. Curte esse vídeo, compartilha para alguém que você acha que é importante ouvir. Se inscreve no canal para você receber notificações sobre outros vídeos com outras habilidades, itens, ferramentas, técnicas importantes que eu vou trazer aqui. E eu vivi, que fizeram parte da minha trajetória, que me fizeram alcançar aquilo que eu prometo nesse canal, que é ajudar você que é profissional de ambiente administrativo a ser promovido no seu trabalho, independente se você tem diploma, se você tem ensino superior. Quando eu falo independente, não é só para quem não tem. Se você tem ou não tem, que você vai aprender aquilo que te coloca como uma pessoa percebida de forma diferente na sua empresa para alcançar as promoções que surgirem ou para novos outros cargos em outras empresas, em outros lugares. Ok? Obrigado mais uma vez, espero que você tenha gostado e até a próxima.